dia, boa tarde, né? Ou boa noite, dependendo da hora que vocês estarão assistindo mais um vídeo nosso. Hoje a gente vai comentar algo a respeito, né, de um milagre que aconteceu na vida de um homem, que ele mergulhou no rio e foi curado, né? Se vocês puderem abrir as suas Bíblias no livro de Segundas Reis e no versículo, vamos ver aqui qual versículo, no versículo 14 do livro de Segundas Reis, fica mais ou menos nessa mediação aqui, ó. Você abre o começo da sua Bíblia, tá vendo? A finurinha aqui, tá? Não é tão no começo não. Segunda Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5 e versículo 14, que diz assim, ó. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Amém. Era só isso que eu queria falar para vocês. Deus abençoe. Tchau. Fica com Deus. Se fosse só isso, né, minha gente? A gente não ia poder passar o que tem em nossos corações para cada pessoa que a gente pudesse conversar, né? É por isso que às vezes eu prolongo um pouquinho o vídeo, nossas conversas. Assim como na nossa EBD, né? Que se Deus quiser vai voltar e a gente vai poder compartilhar novamente esses momentos juntos. E às vezes é uma horinha só lá na EBD, lá na escola bíblica dominical, na nossa igreja. E a gente estica às vezes bastante o assunto, que acaba aqui não dá, né, para falar tudo. E cada um de vocês dá um exemplo de vida, da escola, alguma coisa, a gente vai conversando e vai passando o tempo que nem percebe. É por isso que às vezes eu estico um pouquinho. E nessa história aqui, ó, de Naamã, não se resume apenas aos 7 pulos no Jordão. Se vocês puderem primeiro ler todo o capítulo 5, eu apoio aí, vocês leiam aí, por favor. Dá um pause no vídeo e leia tudo. Porque eu vou ler aqui pausadamente, já explicando algumas coisas que eu andei observando nesse texto. No capítulo 5, começa assim, ó. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, veja só, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Versículo 2. Um dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. A gente já entende aqui que antes de Naamã conseguir ter de certa forma uma vitória contra os israelitas, ele já era doente, né? Eu entendi isso nesse texto, né? E ele, em dessas viagens contra os israelitas, ele pegou. Era de costume daquela época pegar tesouro, pegar pessoas para trabalhar. Você lembra da história de Daniel? Que Daniel e os amigos dele foram lá para o reinado de Nabucodonosor, ficaram trabalhando lá, pronto. Eles também fizeram a mesma coisa aqui, levando essa menininha, uma criancinha, para trabalhar no reino lá do rei de Naamã. Naamã era o comandante, né, do exército. Um dia, a menina disse à patroa, veja só a coragem dessa criancinha. Eu gostaria que meu patrão, o comandante, fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele curaria de sua doença. Rapaz, nessa história aqui a gente já pode observar uma coisa, a missão. A gente fala muito de missões estaduais, nacionais, mundiais. E a missão dessa garotinha aqui foi dentro, entre aspas, da própria casa dela. Diga aí. Dentro da própria casa dela, ela foi e conseguiu tocar o coração da esposa de Naamã. E a esposa dele, a gente vai seguir agora em frente, falou com Naamã, né? Então Naamã, né? Porque a gente já entende aqui, né? Se a menina falou com a esposa falou com Naamã. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. Olha só o poder
da fé, o poder de Deus na vida de uma criança, né? Às vezes a gente subestima as pessoas mais novas pelo fato de acharem que não são experientes, que não podem fazer determinado tipo de coisa, mas não é bem assim, né? A gente vê vários exemplos aqui na Bíblia que não é dessa forma. E aqui temos mais um exemplo. Vamos lá. Aí o rei falou para o rei de Israel agora, né? Vá lá com o rei de Israel e entregue a ele esta carta. Então Naamã saiu. Naamã saiu com toda uma comitiva, minha gente. Naamã não saiu sozinho, não. Naamã era um comandante, era uma pessoa muito importante naquele reinado. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro. Vocês têm ideia de quanto vale esse ouro aqui? Uma grama de ouro, hoje nos dias atuais, né? É equivalente a uns 80 reais, mais ou menos. Uma grama de ouro. E Naamã estava levando aqui, ó, 70 quilos de ouro. Diga aí. 10 mudas de roupas finas. Ponto. Aí a carta que ele levava dizia: esta carta é para apresentar a Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu essa carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e tirar a vida? Ele está querendo briga. Morreu, ficou com medo o rei, não foi? O profeta Eliseu, agora entra Eliseu na história. Eliseu, pessoal, foi um profeta que ficou no lugar de Elias. Elias era um outro profeta muito poderoso nessa época. Quando Elias foi arrebatado, ele não morreu não, Elias foi levado para o céu, ainda vivo, de uma pessoa tão perfeita e pura que Elias era, que ele foi levado aos céus, sem antes precisar morrer, em vida. É que a Bíblia diz, né? Vocês poderiam... A gente vai até outro dia comentar sobre isso com mais exatidão, tá certo? Porque é outros detalhes a mais que a gente vai ter que tomar para falar sobre Elias. Mas no momento, vamos focar em Eliseu, na história de Naamã. O profeta Eliseu sabia o que estava acontecendo já e chegou falando assim, né? O profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei: porque o Senhor está tão preocupado? Ele mandou dizer ao rei, ele não foi diretamente ao rei, não. Estou entendendo aqui como é que é o contexto. Ele mandou dizer ao rei, né? Ele mandou falar assim: porque o Senhor está tão preocupado? Mande que este homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele o que há a ele que há um profeta em Israel. Eliseu, falando de si mesmo, né? Então Naamã, vocês agora vão ler o versículo 9, tá certo? Até o 13. Naamã foi falar lá com Eliseu, todo confiante, né? Eita, Eliseu, o profeta de que a menina tinha falado, realmente existe e ele vai me curar. Então Naamã foi, né? Todo bem vestido, não é? Provavelmente com toda a sua comitiva, com seus empregados, camelos e por ali pelas ruas da cidade até chegar lá na casinha de Eliseu. E então Naamã foi com seus cavalos, né, carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair para falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpa, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Pelo fato de Naamã ser um comandante e ser recebido em todos os lugares que fosse, né? Com o mandato do seu rei, claro, ele achou que Eliseu iria abrir suas portas, como talvez já fosse de costume, né? As pessoas receber bem as outras pessoas na sua casa. Mas aí é que tá, Junior, já é que tá, você que tá assistindo, mamãe, titinha, papai, titio, todo mundo. A gente às vezes quer impor, né? Quer colocar uma regra no querer
de Deus, no plano de Deus na nossa vida. A gente às vezes, como é que eu posso me expressar aqui? Deseja ganhar algo do nosso jeito. A gente ora assim, né, às vezes, Senhor, que a sua vontade seja feita em minha vida. Mas muitas vezes as pessoas, e às vezes a gente mesmo, ora assim como se fosse algo automático, que sai do nosso corpo, essas palavras saem do nosso corpo de forma automática e que não tem realmente um significado que era para ter. Que era para dizer assim, né? Que a sua vontade seja feita, Senhor, em minha vida, mas tem que sair do coração. E aqui na vida de Naamã queria resolver as coisas do jeito dele, né? Então ele ficou muito bravo, né? E queria ir embora. Então outro fato importante aconteceu, né? No versículo 13. Então seus empregados foram até o lugar onde eles estavam e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Quando eu li esse versículo aqui, juniores, eu pensei de uma coisa. A gente às vezes canta uma música muito bonita. Ah, eu dou minha vida, né? Uma música muito bonita que realmente toca o coração da gente. Mas preste atenção no que a gente está cantando, preste atenção no que a gente está dizendo e às vezes pedindo. A gente pedindo fala assim, eu quero isso, então eu vou fazer isso para o Senhor. E às vezes a gente não faz, não é? Então, o que está dizendo aqui, ó, vê só, no 13. O empregado falou, se fosse para fazer uma coisa difícil para ser curado, você não faria? Ou seja, se fosse para Naamã subir uma montanha, cavar um buraco, enfrentar um dinossauro, se tivesse um dinossauro aqui, ele iria fazer. Mas o empregado, por ordem de Eliseu, para ele, mandou fazer uma coisa simples, que era só mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele tratou aquilo como se fosse nada. E não é bem assim, né? Aí foi ali que o plano de Deus começou a se enrolar na vida dele agora. Porque, veja só, primeiro, o Rio Jordão, segundo algumas histórias que eu já vi, não era um rio muito ideal para banho. Era um rio um pouco já sujo, pelo menos na parte ali daquela determinada situação, daquela determinada cidade. Tanto é que o próprio Naamã fala que tem outros rios melhores, né? Mas ele, beleza, tá bom, eu vou. Concordou com seus empregados. Aí agora sim, no versículo 14. Naamã deu 7 pulos, 7 saltos, mergulhos no rio. Aqui fica bem resumido, né, o versículo, né? 7 vezes, como Eliseu mandou. Mas a gente tem que imaginar, a cada pulo que Naamã deu, poderia ter sido um pulo de frustração ou um pulo de fé. Eu acredito que para completar os 7 pulos, foi um pulo de fé. Eu acredito que todo mundo que estava ali ao redor, que ele não estava sozinho, alguém ficou tratando aquela cena com graça, né? Pulou de novo no rio meio sujo, né? Água escura. Já outros estavam com fé. Provavelmente o empregado que falou com ele, vai lá, Naamã, vai lá e pula. Esse empregado estava com fé. Naamã pulou. Mas vocês já pularam na piscina, pelo menos, né? Pula, a emoção é muito bom na hora do pulo, mas na hora de voltar, subir, pular, até pular novamente, até aquele momento de pular de novo, tem que ter um esforço, né? E Naamã foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois do pulo 7, ele voltou com todos os seus homens no lugar onde Eliseu estava para agradecer, porque a pele de Naamã ficou limpinha como a de um bebê. Vários fatores aconteceram ali, naquele meio, na vida de Naamã, para que ele pudesse se render ao simples, para poder ganhar o que tanto ele queria. Uma menininha, primeiramente, lá no castelo dele, falou com a esposa dele, a esposa levou o recado para ele, e ele foi até Eliseu, viajou um bocado de quilômetros, chegando lá, Eliseu não falou diretamente com ele, mandou o empregado, ele ficou muito irado, e aquilo ali tudo serviu para baixar a bola, no nosso linguajar atual, baixar a bola de Naamã, porque Naamã era um cara muito, talvez, orgulhoso, né? Por se tratar de uma pessoa muito importante
no reinado e também muito conhecido em toda a região. Tanto é que quando ele chegou lá em Israel, o rei de Israel ficou com medo e se rasgou a roupa em sinal de protesto, né? Porque estava com medo, achando que era briga que Naamã ia comprar né, contra eles. Depois que Naamã foi curado, ele foi agradecer a Eliseu. Eliseu, ele negou qualquer tipo de presente que Naamã gostaria de entregar. Eliseu não quis de jeito nenhum, nenhum tipo de recompensa. E dali por diante, Naamã pediu para que Deus o abençoasse e que após ele voltar para o seu reinado, Deus perdoasse ele das suas condutas que ele iria realizar como um profissional, um soldado do rei. Porque o outro rei lá da Síria tem os deuses dele lá de barro, e Naamã, como comandante, estaria sempre do lado do rei. E o rei, quando fosse cultuar um deus, Naamã estaria também ao lado do rei, o protegendo de alguma situação. Se vocês forem seguindo à frente aqui o capítulo 5, Naamã vai pedir logo perdão a Deus, não, vai falar com Eliseu para que Deus o perdoasse dessas condutas profissionais, né, entre aspas, profissionais que Naamã iria fazer quando voltasse para o reinado. Isso aqui já é outra história, né? O que eu quero só frisar é o mergulho de Naamã no Rio Jordão poluído, né? Que a gente pode entender que estava poluído. O orgulho de Naamã quebrou, né? Ele deu ouvido a uma criancinha. Quantas vezes a gente mesmo, não bota fulano para fazer isso não, na igreja, alguma coisa, não bota ciclano para fazer isso não, num trabalho da escola, alguma coisa, porque a gente às vezes desmerece o amigo, desmerece o próximo por achar que ele não tem competência para fazer determinada coisa. E não é bem assim que Deus trabalha no meio do povo. Esse mês que a gente já passou, né, que está passando, é um mês de missões, está chegando o mês das crianças. E nada como uma mensagem como essa para nos alegrar e nos fortalecer, né? Por quê? Naamã era um comandante muito importante, mas não era assim tão importante ao ponto de poder rebaixar um serviço ministerial de uma criança que estava dentro da casa dele e também serviu como missões na vida dele. Se ele não tivesse dado ouvido para aquela criancinha, nada daquele envolvimento todo lá, desde a viagem até Israel, desde ele poder receber o recado de Eliseu, desde ele tomar coragem de se humilhar, né? Ser humilde, na verdade, ser humilde bastante para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão diante de um povo arrodeando ele. Nada disso iria acontecer se não fosse o primeiro passo daquela criancinha lá naquele reinado para amolecer o coração dele. Então que a gente possa ser Naamãs, né? A gente possa sempre ouvir as palavras, se humilhar, que a gente possa ser a criancinha dentro de cada um de vocês, dentro do meu coração, dentro do coração de todo mundo, para que possamos ser humildes também e poder falar na hora certinha, ser compreendido na hora certa, né? E também, né, possamos ser Eliseus, que não tratou Naamã com diferença diante de outros que talvez já tinham procurado ele. Quando Naamã chegou lá na porta de Eliseu, Eliseu provou a paciência de Naamã, né? Mandou lá seu empregado, fala para ele pular no rio sujo ali. Um exemplo, né? Ele não falou assim, né? Mas fala para ele pular naquele rio poluído, que ali ele vai ser curado. Ele poderia ter falado, pula naquele rio de água cristalina, poderia, né? E talvez ser curado. Mas aquele processo ali, ó, que ele falou com o empregado para ele poder pular num rio poluído, aquele processo foi o necessário para comover Naamã, para ele saber que Deus é Deus e pode trabalhar em qualquer situação, tá bem? Eu espero ter contribuído com alguma lição para vocês nessa semana que agora já está se iniciando. Estudem aí, leiam o livro de 2 Reis, o capítulo 5 de 2 Reis, comente com seus familiares, com seus amigos, debate aí, pesquisa na internet. A gente tem uma ferramenta muito boa que é a internet, o Google. Vocês podem pesquisar a respeito, tem diversos tipos de mensagens que a gente pode aprender com Naamã e os seus mergulhos no rios. Fica aí na paz, irmãos, juniores, e até a próxima, se Deus quiser.
Tchau. Agora é de verdade, viu? Tchau.